Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje eu vou falar sobre um dos últimos trabalhos que eu fiz na faculdade para a matéria de teatro francês, onde eu usei o livro Huis Clos, que para o Brasil foi traduzido como Entre Quatro Paredes, do Jean-Paul Sartre, de 1944. Ele é conhecido por aquela frase famosa do "O inferno são os outros". E eu não vou fazer uma resenha do livro, né? Eu vou falar só resumidamente para chegar no ponto em que eu quero. Nessa obra teatral a gente tem 3 personagens que estão mortos no inferno. Eles cometeram os atos deles em vida, né? E foram para lá. Esse inferno não é como no imaginário ocidental que foi construído, sabe? Não tem fogo, não tem cruzes. É uma espécie de salão em que não tem basicamente nada lá, sabe? E isso significa que a tortura, ela não é física, ela é psicológica. Porque esses personagens, eles vão ter que conviver pelo resto da eternidade com a consciência deles, sabe? Com o que eles fizeram em vida, os atos deles, assim, que eles cometeram sem tanta responsabilidade, né? O que acaba comprometendo a vida deles. E agora eles já não têm mais esse poder de controlar, de assumir a responsabilidade da vida deles. E, para além disso, essas 3 personalidades não estão ali aleatoriamente, sabe? Pra conviverem. É tipo uma espécie de Big Brother, sabe? Onde as personalidades escolhidas são totalmente diferentes, né? Pra conviverem, pra tretarem mesmo, sabe? Pra uma extrair da outra o tanto melhor, tanto pior, assim, que cada um tem. E ali, nessa história, né, cada personagem vai funcionar como um carrasco do outro, como um espelho do outro. E o que isso significa? Eu vou dar um exemplo só, que é do Garçom, para não se estender muito. Mas, por exemplo, o Garçom, ele passou a vida inteira dele, e também agora ali, na morte, tentando passar uma imagem de herói, uma imagem de cara valente, machão. Só que em essência ele não era assim. Ele é um cara totalmente acomodado. Ele se adapta às situações para não ter que encarar elas de frente, sabe? Para não ter que enfrentar a raiz das coisas, não ter que mudar nada. Então, assim, em essência, ele é um cara bem covardão, assim, mas ele tenta passar o contrário. Só que ali naquele inferno também tem a Inês. Ela é bem diferente, assim, do Garçom e da Estelle, por exemplo. Ela sabe exatamente porque ela tá ali, ela é mais sincera com ela mesma, digamos, porque os dois, eles vão contar os crimes deles, só que eles tentam dar uma amenizada, sabe, falar que não foi exatamente isso que aconteceu. Agora ela não, ela sabe o porquê que ela tá ali, ela acha que ela realmente deveria estar ali. E ela, por exemplo, em relação ao Garçom, ela vai funcionar como o carrasco, como o espelho dele, porque ela percebe que ele não é aquilo que ele tenta passar, sabe? Ela percebe que ele é um covardão, assim, e ela ataca isso na cara dele. E aí, por conta disso, isso, digamos que toca na ferida dele, né? Porque aí ele vai precisar da aprovação dela. Como ele não tá muito bem resolvido com ele mesmo em relação a essa questão, porque no fundo ele sabe o jeito que ele é, né? Mas superficialmente na cabeça ele acredita que não. Só que aí vem uma outra pessoa com um olhar sobre ele mesmo mais objetivo, que denuncia ele para ele mesmo, digamos. E aquilo pega ele, assim, né? Porque no fundo ele sabe que é verdade. Então, por conta disso, ele busca pela aprovação da Inês, sabe? Ele tem necessidade de que a Inês aprove ele, que diga pra ele que não, que ele é valente sim,
mas isso não acontece. E esse livro, o isolamento social que a gente está passando, tudo isso me trouxe algumas reflexões pessoais, que é o seguinte, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa introvertida. Eu também sou uma pessoa tímida, mas são coisas diferentes. A pessoa introvertida é aquela que ela sente maior prazer em estar sozinha, sabe? Ela não tem dificuldade em interagir com as pessoas. E eventualmente até faz isso, né? Porque senão a gente adoece. Mas no geral é mais prazeroso, sabe? A gente prospera mais estando sozinhos. O tímido já é um pouco diferente. Só que ao mesmo tempo que é importante desenvolver uma relação forte com a gente mesmo, que é uma coisa que o introvertido gosta bastante de fazer, também é importante desenvolver uma relação fortificadora com as pessoas, porque às vezes as pessoas oferecem um olhar novo, uma perspectiva nova e verdadeira sobre você mesmo, né? Porque a gente vive dentro da gente, né? Não tem como sair, então não tem como a gente ter um olhar objetivo de fora da gente mesmo, né? Então, por isso é importante sim considerar esse olhar, esse espelho das pessoas. Só que para isso acontecer de uma forma saudável, é importante que em primeiro lugar o nosso espelho esteja bem posicionado diante da gente, né? Porque senão esses olhares, essas críticas, elogios, percepções das pessoas sobre você pode chegar de uma forma nociva, né? De uma forma meio doentia, porque se você não souber trabalhar, né? Porque a gente precisa ter uma certa clareza na medida do possível sobre a gente mesmo para poder saber filtrar isso, sabe? Então é basicamente isso, né? O inferno são os outros somente se há um inferno dentro de você.